eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou então a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, amados irmãos e irmãs, celebramos o padroeiro dos párocos e dos padres. E talvez nos chame a atenção o fato da igreja ter escolhido para ser padroeiro dos padres do mundo, um padre que viveu sua vida numa pequena aldeia na França, com pouco mais de 200 habitantes, num lugar aparentemente à vista do mundo, um lugar desconhecido, perdido no meio das montanhas francesas, que até hoje para chegar é difícil encontrar o caminho. Talvez nos chame a atenção a igreja ter escolhido para ser padroeiro dos padres, esse padre que não fez outra coisa senão celebrar missa, ouvir confissão, batizar, celebrar matrimônios, dar bênçãos e rezar. Talvez, se nós fôssemos a igreja, nós teríamos escolhido para ser padroeiro dos padres, quem sabe, escolhendo da própria França, o padroeiro da Catedral de Notre-Dame de Paris,
Ou quem sabe o capelão de um rei famoso e santo como São Luís. Talvez nós escolhêssemos para ser padroeiro dos padres do mundo, quem sabe o padre Lemaitre. O padre Lemaitre é o padre que propôs, por exemplo, a teoria do Big Bang, uma das mentes mais brilhantes do mundo, que impressionava Albert Einstein com a sua sabedoria. E ele chegou a propor esta teoria que nós conhecemos hoje como a teoria do Big Bang. E, no entanto, a Igreja escolheu para ser padroeiro dos párocos do mundo, dos padres, São João Maria Vianney, que quase não foi padre porque tinha dificuldade com o latim. Quase não foi padre porque não era tão brilhante nos estudos. Talvez, se nós fôssemos escolher para padroeiro dos padres, nós escolhêssemos Copérnico, o grande cientista que propôs, por exemplo, a teoria heliocêntrica, ou seja, que os planetas não se movem como se pensava ao redor da Terra, mas se movem ao redor do Sol. E assim, não faltam homens que foram padres e que foram brilhantes em todos os campos, desde a ciência, a música, as artes, a teologia, a filosofia, homens que brilharam por onde passaram. E a Igreja não escolheu nenhum deles para ser padroeiro dos párocos. Escolheu, pelo contrário, um pobre e franzino pároco de uma aldeia perdida nas montanhas francesas. Nós sabemos que a Igreja é nossa mãe, nossa mestra, e por isso, ela, quando faz algo desse tipo, ela está querendo passar para nós uma mensagem muito mais profunda. Ela está querendo dizer aos fiéis e aos padres que a única coisa que conta para um padre não é ser um cientista, não é ser um estudioso, não é ser um grande em qualquer área do saber humano. O que conta para os fiéis e para os próprios padres é que eles sejam padres. E o que um padre faz? O padre celebra a missa, oferece o mesmo sacrifício de Cristo. A missa, meus irmãos, se nós compreendêssemos o que é a missa, nós morreríamos. Tão grande é o mistério da missa, e São João Maria Vianney, que hoje celebramos, dizia: se compreendêssemos o que é o padre, morreríamos, não de medo, mas de amor. A mesma coisa direi eu neste momento, se compreendêssemos o que é a missa, a renovação do mistério da cruz de Cristo. A missa nos coloca naquela tarde da Sexta-feira Santa do ano 33, em Jerusalém, no Calvário, aos pés da cruz. A missa traz para o hoje da minha vida e da sua vida o mistério de Cristo que se imola pela salvação do mundo. É por isso que São João Maria Vianney foi escolhido padroeiro dos padres, porque ele celebrava a missa, porque ele ouvia confissões, horas e horas atendendo confissões, até mesmo as pessoas de outros lugares. Ele que talvez não sabia muito de filosofia e teologia, pregando a palavra de Deus, encantava a todos, porque ele pregava de um Deus que ele não conheceu em livros ou em universidades, mas um Deus que ele conheceu no sacrário. Por isso, horas e horas ajoelhado. Conta-se que um dia o cardeal de Paris foi escondido até aquela pequena aldeia de Ars e escutar a pregação de São João Maria Vianney. Ele tinha ouvido falar que naquele pequeno povoado havia um padre que tocava os corações. E ele, por curiosidade, colocou-se escondido atrás de uma coluna e escutou a homilia
daquele pobre padre de aldeia. E conta-se que no final o cardeal somente exclamou a seguinte frase: eu pensei que eu sabia pregar. Diante de São João Maria Vianney, aquele alto membro da igreja, aquele cardeal, reconheceu que ele era tão pequeno, reconheceu que ele não sabia pregar diante da grandeza de São João Maria Vianney. Celebrar o Dia do Padre, amados irmãos, é valorizar não o que o Padre é, mas o que o Padre faz por nós. O Padre nos dá Cristo. São João Maria Vianney chegou até mesmo a dizer o seguinte: de nada valeria a morte de Cristo na cruz, se não existisse o Padre. Completava ele: o Padre é o chaveiro do bom Deus. Ele abre a porta e nós podemos entrar no tesouro do mistério do amor de Cristo por nós. E ele faz essa comparação de quem valeria os mais belos e mais valiosos tesouros do mundo trancados se não houvesse uma chave que abrisse aquela porta. O Padre é essa chave que abre a porta. Ainda que toda a cidade de Jacobina subisse o cruzeiro de joelhos, rezando com o maior fervor de suas almas, ainda que fossem os mais santos a subirem fazendo todo tipo de penitência, isso não se compararia com uma Santa Missa, não se compararia com o encontro pessoal com Cristo na Santa Missa. Então, amados irmãos, nós precisamos rever o nosso conceito de padre. O nosso conceito de padre precisa ser purificado. Nós não precisamos de padre apenas que sejam de acordo com os meus gostos. Nós não precisamos de um padre que seja amigo da minha família, ou que vá na minha casa, ou que faça isso, aquilo outro. Nós precisamos de padre que celebre missa, que confesse, que batize, que pregue o Evangelho. Aqui está o ponto principal do sacerdócio. O demais, se ele é simpático ou não, se ele sabe fazer isto ou aquilo, se ele é amigo ou menos, o demais é acréscimo, que pode sim ajudar a minha caminhada para o Senhor, mas que, em definitiva, significa o sentido profundo do sacerdócio. Precisamos, amados irmãos e irmãs, ir mais para a missa por Cristo e menos pela figura do Padre. Precisamos ir mais para a missa porque, qualquer que seja o Padre, ali está Cristo a se oferecer pela humanidade mais uma vez. Quando vemos um Padre, vemos a Cristo, porque o Padre age na pessoa de Cristo. E por isso que o Padre usa essas vestes, essas roupas, para esconder aquilo que é próprio dele e deixar transparecer na ação litúrgica o fato de que ele está ali em representação de um outro, e este outro é Jesus Cristo. Este outro é Jesus Cristo, a quem nós devemos amar. E o Padre não passa de uma seta que indica o caminho mais rápido para Jesus. Rezemos pelos padres do mundo inteiro hoje, começando pelo padre da nossa paróquia, pelos padres que passaram por esta paróquia. Hoje nessa missa você, quem sabe, poderia rezar pelo padre que te batizou, que celebrou a tua primeira comunhão, o teu matrimônio, que te deu a unção dos enfermos quando você estava enfermo no hospital, que sepultou os teus pais, os teus familiares. Note, e dizia São João Maria Vianney, nos momentos principais da vida do ser humano, ali está o Padre. É o Padre que nos recebe na pia batismal e nos gera para Cristo ainda criança.
É o Padre que acompanha o nosso crescimento e nos leva até o altar para a primeira comunhão, antes nos levando para o confessionário, para ali nos perdoar os pecados. Depois, na maturidade, é o Padre que nos apresenta diante de Deus para celebrarmos o matrimônio, até que no fim da vida, cansado, fatigado e fragilizado pela doença, é o Padre que nos dá o óleo de Deus, força do alto, para empreendermos a batalha mais importante da vida. Vocês sabem que a batalha mais importante da vida nós travaremos no último momento da nossa vida, porque ali nós podemos olhar para trás e pensar que não valeu a pena ter seguido a Cristo. E ali o demônio está a todo custo tentando nos levar para o inferno, porque ele tem pouco tempo. E ali, através da unção dos enfermos, o Padre nos revigora, nos dá toda a força para vencermos a batalha final, até o momento em que o Padre irá depositar o nosso corpo numa cova, assim como se deposita nos campos uma semente, na esperança de que aquela alma, aquele corpo, ali sepultado, desabroche na ressurreição dos mortos. Assim, a nossa vida é sempre marcada pela figura do Padre, porque é marcada pela ação de Deus. E na história, Deus escolheu homens para continuarem a sua missão. Homens frágeis, pecadores, basta ler o Evangelho de hoje. São Pedro diz a Jesus o que ninguém conseguiu dizer, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Então Jesus diz, de fato, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que te revelou. Por isso eu te digo que tu és pedra, e sobre ti vou fundar a minha igreja. Aí a gente caminha alguns versículos, Pedro toma Jesus à parte e diz, Senhor, jamais te aconteça isso. É tão forte o que Pedro diz a Cristo. Deus não permita tal coisa, Senhor. Que coisa é esta? Que Cristo morra. Pedro está dizendo, Senhor, Deus não te permita que tu cumpras a tua missão, que tu salves o mundo, que tu ames o teu Pai. Isto nunca te aconteça. E então Pedro recebe de Jesus este puxão de orelha, no mínimo. Vai para trás de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Então os padres, nós também temos esses momentos em que não pensamos como Deus, pensamos como os homens, e mesmo assim, Cristo não tira de Pedro a sua função de ser pedra da igreja, mas Cristo ergue Pedro, e Pedro pode seguir o Senhor. Mais adiante, na última ceia, Pedro diz, Senhor, eu não te negarei, jamais, ainda que todos te abandonem, eu darei a minha vida por ti, Senhor. Meia hora depois, ele está negando Jesus 3 vezes, com medo da moça que trabalhava na porta do sumo sacerdote. Não foi nem com medo de um soldado, não foi nem com medo do sumo sacerdote ou de Pilatos, foi com medo da escrava, que abria e fechava a porta. Então também este Pedro, ele é símbolo dos padres, porque nós não somos infalíveis, nós somos pecadores, tanto quanto vocês ou até piores, mas nós carregamos em nossa vida como um tesouro em vasos de argila. E este tesouro é representar Cristo no meio da comunidade. É representar o Senhor e em seu nome perdoar pecados, abençoar, trazer o pão que alimenta e que dá vida, o vinho que nos salva e dá coragem. Rezemos pelos padres, para que sejamos mais como Pedro, que é capaz de reconhecer o Senhor, e menos como Pedro, que chama Jesus de lado e diz, Senhor, muda a tua missão. Para que nós sejamos como São João Maria Vianney, dispostos a nos consumirmos, como a vela que se consome no altar,
para gerar luz para os que estão ao seu redor. Rezem pelos padres. Uma comunidade que sabe rezar pelos padres é uma comunidade que santifica. Porque dizia São João Maria Vianney, o padre não é padre para si, o padre é padre para vós. Eu não me absolvo dos pecados. Eu tenho que ir de outro padre pedir a absolvição. Eu não realizo os sacramentos para mim. O padre realiza os sacramentos para a comunidade e assim a comunidade se santifica. E, portanto, a comunidade, ao rezar pelo padre, o conduz também para a santidade. Rezemos pelas vocações de nossa diocese, para que tenhamos padres no futuro, para que tenhamos padres para continuarmos esta missão que não é outra, senão anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Amém. Cantemos o ofertório, oferecendo ao Senhor o pão e o vinho, o nosso coração, o que somos e o que temos.